Oi, gente! Hoje a gente vai costurar a saia evasê que a gente fez o molde no vídeo anterior. Então, o primeiro passo vai ser cortar ela no tecido que eu escolhi e depois costurar. Vamos lá? Então, o primeiro passo é encaixar o molde no tecido. Esse tecido ele tá dobrado ao meio. Então, eu vou encaixar o molde da frente, onde a gente escreveu dobra do tecido, nessa dobra. O revel da frente também. As costas eu posso colocar bem perto do molde da frente para economizar tecido. E o revel aqui também. A gente sempre tem que pensar na hora de cortar, de encaixar o molde, em usar a menor quantidade de tecido possível. Então sempre tem que encaixar da melhor forma que você conseguir o seu molde no tecido. Outra coisa é que essa saia evasê, ela tem a barra mais larga, então dá para encaixar ela uma de ponta cabeça para conseguir economizar tecido também. Mas isso só dá para fazer se você tem uma estampa que não vai ficar de ponta cabeça ou um tecido liso. No caso da minha, ela não tem uma cabeça e um pé, então dá certo. E daí gasta menos tecido do que encaixar elas duas para a mesma direção. Então agora eu vou cortar ela e depois a gente vai costurar. Como tinha sobrado um pedaço de tecido na lateral do molde, eu resolvi cortar uma faixa, que aí eu vou usar ela na cintura da minha saia. Essa faixa ela tem 85 centímetros de comprimento e 12 de largura. Eu usei o que tinha sobrado ali mesmo, mas caso não tenha sobrado no seu molde ou você não queira fazer, não tem problema que o passo a passo da saia vai continuar o mesmo. Então, o primeiro passo é a gente costurar essa faixa que a gente cortou. Eu cortei essa faixa com uma parte reta, que vai na lateral, e a outra eu cortei ela na diagonal, porque eu acho que fica um acabamento melhor. Eu vou te ensinar como costurar esse bico de forma que a hora que você desvirar o tecido ele fique perfeito. Então a gente vai precisar de um pedaço de linha diferente da cor que você está costurando e costurar essa parte aqui até um ponto antes do que você normalmente pararia. Então esse é o ponto antes do que eu normalmente pararia para girar o tecido. Eu vou deixar a agulha abaixada, levantar o pé da máquina e encaixar essa linha entre os dois tecidos até ela bater ali na agulha. Agora eu abaixo o pé e dou esse ponto que faltava. Deixo a agulha abaixada, levanto o pé de novo e giro essa linha que está aqui para o lado de dentro da máquina, unindo ela com a outra. Ela então dá a volta na agulha, ó, ela fica presa ali na agulha. Agora eu posso girar meu tecido, colocar essa linha pro lado de dentro aqui para não correr o risco de costurar ela. E continuo costurando normalmente até o final. Então, terminei a costura, eu vou cortar essa ponta aqui para na hora de virar ela ficar mais certinha. Então, eu corto ela aqui reto, próximo à costura
tiro essa ponta fora, ela vai ficar assim. E agora eu vou desvirar o tecido. Então aqui eu já encontrei as minhas duas linhas, as duas pontas da linha, e posso continuar puxando com elas, com cuidado para ela não arrebentar. Então agora você pode puxar ela, que vai ficar esse bico bem certinho, porque como ela é no último ponto, você puxa e vem todo o tecido, deixando esse bico bem certinho. Feito isso, agora você pode tirar ela e vai ter o seu acabamento perfeito. Eu vou fazer a mesma coisa com a outra faixa e vou passar elas aqui na costura para ela ficar bem retinha na hora de costurar na saia. Uma boa dica antes de você passar é você passar com a unha assim em cima dessa costura, que na hora de você alinhar ela para passar com o ferro, ela já vai ficar mais fácil do que você ter que ficar achando ela para passar. Então, passa com a unha assim ao longo dela, que vai te ajudar a passar com o ferro. Então agora ele passado dá para enxergar bem esse acabamento do bico, então ele fica muito bom fazendo com a linha. Ele fica bem certinho, sem volume aqui, bem pontudinho. Então agora eu vou passar uma costura ao redor dessa faixa, porque como esse tecido é uma viscose, que é um tecido bem fino, conforme você vai lavando, ela vai ficando muito amassada e desfazendo o formato dela. Então a costura vai ajudar ela a ficar mais firme. Então eu vou fazer uma costura de mais ou menos meio centímetro da lateral aqui, ao redor dela inteira. Então ela vai ficar assim. E eu vou fazer a mesma coisa com a outra faixa. Então agora a gente vai costurar as laterais da saia. Para fazer isso, eu vou encaixar essa faixa que a gente acabou de costurar entre a lateral da frente e das costas. Um ponto de atenção é que aqui na cintura da frente e das costas tem a margem de costura de 1 centímetro e a faixa não tem essa margem de costura. Então eu vou ter que encaixar a faixa entre elas 1 centímetro abaixo. Então aqui eu marquei 1 centímetro e vou encaixar ela 1 centímetro abaixo, para depois, na hora que for costurar o revel e virar ela, não dê problema. Então, encaixa 1 centímetro abaixo da cintura, a faixa. Cuida para ela ficar bem alinhada na hora de costurar. Então, encaixei ela aqui 1 centímetro abaixo. Vou colocar um alfinete para me ajudar. E também vou alfinetar aqui na barra para garantir que ela vai se encaixar certinho no final. E a gente costura desde aqui de cima até embaixo, cuidando para alinhar a faixa ali com as duas partes.
Então ela vai ficar assim, ó, a faixa 1 centímetro abaixo, porque depois isso daqui vai virar. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então eu vou encaixar as costas e a faixa aqui na frente. Agora a gente já tem as nossas laterais costuradas com as faixas. E agora a gente vai limpar na overlock essas costuras que a gente acabou de fazer. Então agora a gente já tem as laterais fechadas na reta e na over. E agora a gente vai costurar o revel. Então agora a gente vai costurar as laterais do revel. Então, a gente vai fechar aqui frente e costas dos dois lados. E agora a gente vai passar a over nessas duas costuras que a gente acabou de fazer. Então, agora que a gente já costurou com a over aqui o revel, a gente vai alfinetar ele junto com a cintura das costas, direito com direito. Então, encaixando as costuras aqui certinho, vou alfinetar ele. Então, agora com ele alfinetado, já a gente vai passar uma costura reta, unindo o revel à cintura. Então, agora a gente já tem o nosso revel junto com a saia. E o próximo passo é passar a over aqui no meio das costas, onde ainda tá aberto, pra gente costurar o zíper. Um ponto importante é que na hora que você for passar a over, você deixa essa costura virada pro lado do revel. Então assim, pra cima e não pra baixo. Então, o primeiro passo para colocar o zíper na saia é encaixar ele ali onde você quer começar a costurar. Você vai colocar o direito dele, que é onde tem esse pegadorzinho aqui, no direito do tecido. Os dentinhos dele tem que ficar virado pro lado de dentro do tecido e não pro lado de fora, porque depois, a hora que a gente for fazer o acabamento, ele vai ficar assim. Então, pro lado de dentro da saia. A gente, como tem o revel, a gente vai encaixar ele logo, essa parte do plástico dele, logo embaixo da costura do revel. Então, onde tem o plásticozinho ali, encaixo abaixo da cintura do revel e vou alfinetar aqui para me ajudar, para ele não se mexer. Então, a gente já definiu ali, agora a gente vai começar a costurar. Para colocar o zíper, eu gosto de usar esse pezinho aqui, que eu acho que é o mais fácil. Então, eu vou encaixar ele aqui. E vou começar a costurar meu zíper. Lembrando que eu vou começar a costurar e fazer o retrocesso só nessa parte ali embaixo da costura, que é onde tem o plásticozinho do zíper. E vou continuar costurando até o final dele, até onde eu conseguir. Aqui no final da costura, o dentinho do zíper, ele tem que ficar rente à costura que já tá fechada ali, que a gente vai costurar um pouquinho do zíper onde já tá fechado. Então, ele precisa ficar rente a essa costura, mas não ultrapassar ela, porque o outro zíper vai precisar ter espaço para costurar também. Então,
toma cuidado com isso na hora de terminar de costurar seu zíper, para ele ficar rente à costura, mas não ultrapassar ela. Então agora eu já costurei uma parte do zíper e vou costurar a outra. Então eu vou alfinetar ele aqui onde ele deve ficar, que é abaixo da costura do revel. E vou fechar o meu zíper para ver se eles vão se encaixar direito sem faltar ou sobrar tecido em um dos lados. Então aqui tá tudo certinho, eu abro ele e vou costurar. Então, para costurar o outro lado, eu preciso mudar o meu pezinho. E vou encaixar ele aqui para começar. Então, assim ficou o meu zíper invisível. Agora eu vou passar ele para ficar bem certinho, com a costura aqui de baixo também. E a gente vai começar a fazer os acabamentos para finalizar essa saia. Então a gente vai virar aqui o revel, como ele tem que ficar, fazer o acabamento da barra dele e fazer a barra da saia. Então agora a gente vai começar a fazer o acabamento aqui do revel. A gente vai passar uma costura aqui nessa onde é a junção da saia e do revel, pro lado do revel, bem rente à costura. Então acho que vai dar mais ou menos, sei lá, menos do que meio centímetro para ele ficar bem rente, para prender essa parte da costura aqui na parte do revel, para na hora da gente virar ele ficar bem certinho. Então eu vou passar uma costurinha ao longo dele inteiro. Essa costura também dava para ter sido feita antes de colocar o zíper, ia ficar mais fácil, mas também deu para fazer depois. Então ela faz com que na hora que for virar, o tecido fica bem certinho e não fica voltando a parte de dentro para fora. Agora a gente vai fazer o acabamento aqui da barra do revel. Então, você pode só passar uma overlock ou pode fazer como se fosse uma barrinha mesmo, dobrada 2 vezes assim para ficar com um acabamento bem bonito. Eu vou fazer com ela dobrada, então eu vou dobrar ela mais ou menos meio centímetro e dobrar ela de novo para fazer a costura. Eu vou passar para ficar mais fácil na hora de costurar. Então eu vou passar aqui o revel com meio centímetro, porque na hora de costurar daí é só fazer a outra dobra e fica bem mais fácil. Então agora que eu passei, que eu dobrei no ferro essa margenzinha, eu vou dobrar mais uma vez e passar uma costura bem rente aqui ao final dela, e esse vai ser o nosso acabamento do revel. Então agora que a gente já costurou essa barrinha aqui no revel, a gente vai costurar ele no zíper para fazer o acabamento para ele ficar embutido. Então eu vou dobrar ele aqui o máximo que eu consigo próximo dessa costura que é da cintura e do revel.
Vou puxar o que sobrou do zíper para fora aqui e vou alfinetar. Então eu vou costurar ele igual eu costurei o zíper na saia, bem próximo dos dentinhos aqui. Então sente onde que tá o dentinho ali e encaixa aqui o seu pezinho da máquina. Então costurei essa parte e agora eu vou desvirar para ver como ficou. Então, ó, o revel fica embutido aqui no zíper, com um acabamento bem bom. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então agora que eu já tenho essas duas partes costuradas aqui no zíper, embutida certinho, eu vou passar o revel. Vou aproveitar também para já passar a barra, para depois fixar o revel aqui pro lado de dentro, para ele não ficar subindo, e fazer a barra, que vai ser o último passo da nossa saia. Para costurar a barra, eu vou colar essa fita, que é uma entretela, com o ferro no tecido, para facilitar na hora de fazer a barra, que vai ser virada 2 vezes. Então essa fita ajuda bastante na hora de fazer barra, principalmente de tecido fino. Então a barrinha fica assim com a fita, daí a gente dobra ela uma vez, 2 vezes e costura bem rente aqui ao final. Então eu vou costurar ela agora e depois a gente vai terminar o revel. Então agora, com a barrinha feita, a gente vai fixar o revel na parte de dentro em alguns pontos, para ele não ficar saindo para o lado de fora. Então aqui na lateral a gente pode dar alguns pontinhos aqui, bem onde fica a costura, para não aparecer, e do outro lado também. Então ele ficou presinho ali. Como ele já fica preso aqui no zíper também, então dificulta ele ficar saindo. Agora vamos fazer a mesma coisa nessa outra lateral. Então agora esse lado também preso. Ó, pode ver que não sei se vai dar para enxergar, mas como fica bem rente à costura, nem aparece que tem esses pontinhos. E agora a gente vai passar a saia, tirar esses fiozinhos que estão sobrando, e a saia tá pronta. Então essa foi a costura da saia evasê. Eu espero que tenha ficado claro o passo a passo, porque são vários processos. Ela é uma saia bem simples de fazer, a parte talvez mais complicada seja o zíper invisível, mas que também não tem muito segredo, talvez mais prática mesmo. E é uma saia muito versátil, porque você pode usar ela tanto de tênis ou salto, com camiseta, com uma blusinha mais social, que ela se encaixa bem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida ou
Se você quiser compartilhar alguma coisa que você faz diferente, me manda. Acho ótimo quando a gente pode compartilhar conhecimento. Essa foi a maneira com que eu aprendi a fazer. Eu adorei o resultado. Já tô querendo fazer uma saia assim midi, talvez com um abotoamento na frente. Talvez esse pode ser o nosso próximo modelo. E é isso. Até o próximo vídeo.